E também a gente já cometeu alguns erros no passado em outras empresas, justamente por isso, né? Porque é importante você ter essa diversidade, assim, de canais, né? Mas ao mesmo tempo, muitas vezes a gente vai com essa ânsia e nenhum performa, né? E nenhum dá certo, assim, você fica em todos mais ou menos, em todos com resultado ruim, assim. Então a gente sempre foi, pelo menos nos times que eu atuei, assim, a gente sempre tentou numa linha de vamos escolher um canal, fazer ele bem feito. A hora que ele conseguiu atingir o resultado, eu vou para o próximo, assim. Então, e dependendo do modelo de negócio, de esteira e tudo mais. Fala, Fabio, tudo bom? E aí, Matheus, tudo certo? Tudo certo. Estamos ao vivo aqui, o pessoal deve estar entrando, mas, pô, Fábio, primeiro eu queria te agradecer demais aí por topar bater esse papo com a gente. A gente já troca ideia faz um tempo, né? Já acompanha um pouquinho aí da tua Verdade. trajetória, sempre em empresas bem bacanas aí. Para a galera que está entrando aí pela primeira vez, esse aqui é o nosso podcast da SaaS BR Club, primeira comunidade de SaaS B2B do Brasil. Estamos já no nosso episódio 47. Meu Deus, como passa. E hoje nosso convidado aí é o Fábio Miranda, diretor de vendas aí da Paytrack. Ô Fábio, se apresenta aí para a galera. Prazerzaço aí trocar essa ideia com você. Boa, boa. Pô, obrigado aí, bem legal. A gente vem falando, né, fazendo esses bentes indiretamente, assim. Mas hoje eu estou como diretor de vendas aqui na Paytrack, né? Que hoje é a maior plataforma de gestão de viagens e despesas corporativas para médias e grandes empresas. Então, é uma travel tech que tem todo esse lado SaaS, mas uma camada de serviço muito grande também, né? Porque ao mesmo tempo ela opera como uma agência. Onde a gente consegue ter a camada de tecnologia e de serviço muito próximo. Então, quando a gente opera como uma agência, a gente tem o objetivo de levar a melhor experiência aqui para os viajantes, né? Então, a gente quebra essa barreira do on e do offline. Então, a gente cuida de toda essa jornada do antes, durante e o pós-viagem, né? Aquela parte que envolve compra de passagem, hospedagem, quilometragem, reembolso, adiantamento. A gente de vendas, né, que viaja muito, sabe o quão caótico é quando você volta de uma viagem com um monte de reembolso para fazer, o quão chato e burocrático é aquilo, né? Então a gente ajuda a facilitar essa experiência, tanto do colaborador ali que vai fazer os reembolsos e ter uma melhor experiência, quanto a parte de governança da empresa também, né? Com redução de custo, aqueles lançamentos errados, gasto fora da política, fraude, ineficiência operacional. Então, a gente apoia em toda essa jornada aí. Claro, né, no mercado SaaS aqui, eu estou há mais de 15 anos, mais ou menos, e eu estou num momento diferente, assim. Agora, atualmente, na Paytrack, eu estou pegando uma máquina de vendas que ela já está operando, né? Diferente de outras empresas SaaS que eu vi, onde eu participei da construção da máquina de vendas. E aí eu, fazendo uma analogia aqui, né? São coisas de momentos diferentes. Quando você constrói uma casa do zero, você sabe onde está a planta ali, você participou da construção com o arquiteto daquela planta, você escolheu os materiais que vai naquela casa, você contratou a mão de obra, então você sabe onde estão as coisas, assim, né? E quando você chega numa casa pronta, quando você vai furar uma parede ali, pode ter um cano que você vai furar ali e vai estragar tudo, né? Então, você tem um outro cuidado, é um outro desafio, assim, é um outro momento. Então, acho que esse é uma parte que eu estou vivendo, assim, de pegar uma máquina já em andamento, né? Todo o cuidado que tem de você saber exatamente aonde você vai apertar os parafusos para não fazer nem nada que está funcionando pare de funcionar, né? Acho que esse é o grande desafio, tá? Exato. Não, legal demais. Sobre Paytrack, pô, acho que dispensa apresentações, né? Todo mundo tem visto o crescimento aí da empresa. Cara, pegando o gancho aí da tua primeira fala, né? A gente sabe que, pô, construir a casa do zero é muito diferente de você entrar, né? De fato, no bonde andando, assim. Mas, ao mesmo tempo, nas operações que você passou por operações que escalaram bastante. Então, você tem uma visão, né? Você tem uma fotografia de cada um dos estágios. Na tua visão, né? Agora que você chegou numa operação no meio do caminho, quais têm sido os primeiros rituais que você vem fazendo, né? Pô, você foi entender as métricas,
né? O que você está fazendo para conseguir conhecer melhor essa planta dessa casa antes de fazer movimentações? Puta, eu sempre falo ali assim, né? Antes de mexer em qualquer coisa, é mais entender como as coisas estão funcionando, né? Então, é primeiro ouvir ali a linha de frente, né? Ouvir as pessoas que estão na linha de frente, vendedor, pré-venda, todo o time que já tá ali operando, né? Então, acho que esse é o principal ponto. Entender de onde vem o crescimento, assim, Matheus, acho que é a principal parte também, sabe? O que está puxando receita? Muitas vezes você olha ali e tem muito aquele 80-20, sabe? Você fala, pô, ó, 20% do que eu faço aqui, que performa, geralmente leva 80% do resultado, e aí no meio do caminho tem muita ineficiência, né? Então, entender onde estão essas ineficiências também, porque aí você consegue aumentar essa parte, aumenta muito o ponteiro final, o resultado da empresa, né? Então, eu sempre olho essa visão, a parte de previsibilidade da operação é um grande desafio também, né, da gente conseguir casar essa parte de ser o mais previsível possível, entender a maturidade dos times. Então, você está numa empresa mais acelerada ali, que você está num ritmo de crescimento, você tem o desafio de colocar pessoas e contratar pessoas, e o time está sempre ali também numa situação de ramp-up. Então, time novo, crescendo, você está aquele ritmo de contratação. Então, o desafio do ramp-up, ele sempre é presente, então eu olho muito para isso também, porque num plano de receita, um pilar pessoas ali, ele pode afetar muito, né? Porque no time, o vendedor agora que você perde e você contrata um novo, ele vai te dar resultado no Q2, no Q3 ali, provavelmente. Então, ele pode impactar diretamente o teu plano do ano, né? Acho que esse é um ponto clássico, assim. E tem um outro que eu chamo de aquelas dívidas invisíveis, sabe? Que tá bom, vamos olhar pricing, ICP, tá bem ajustado, tá mal desajustado, alinhamento entre áreas, assim, quando você vê marketing, vendas, CS, pô, raramente você passa por muita operação e você vai ver que essa discussão ela é clássica, né? Então, tem essa conta antiga que eu vou sempre entro e olho se tá bom, como que tá isso, né? Tá se conversando, tá muito desalinhado, então são os pontos principais que eu acabo olhando antes de mexer qualquer coisa, vai como se fosse um diagnóstico inicial, sabe? Uhum. Legal. Um dos pontos que você mais comentou aí é a questão de monitorar a ineficiência, né? E um dos pontos que eu vejo que existe muita ineficiência na maioria das empresas é o descasamento entre marketing e vendas, principalmente. Porque às vezes o que acontece? Marketing não entrega um bom mês, vendas precisa bater meta, putz, temos que cobrir aqui fazendo prospecção própria. Aí quando vai ver, o time de vendas faz uma revolta e fala assim, cara, os meus leads que eu estou prospectando estão muito melhores que o que marketing me gera, que SDR me gera. Já vi operações depois de um certo tempo, cada um fazendo a sua geração e nada se conectava, e depois voltar isso para ser uma unidade única fica extremamente complexo. E aí uma pergunta bem objetiva que acho que todo gestor comercial passa hoje. Cara, se o marketing não está nutrindo o seu time com o que deveria, né? O que você faz? Pô, você vai fazer prospecção própria, você vai sentar com marketing. O que você acha que o gestor deveria fazer nessa hora, né? Tendo em vista que o melhor caminho nunca é se você se você se rebelar contra o time de marketing. Puta, e essa é também a discussão clássica de todo mundo aí que trabalha em vendas, né? Que é marketing, vendas ali, qualidade do lead, quantidade, discussão clássica e eterna, né? Então pode ter algumas respostas para isso, mas o time de vendas, se o time de vendas não tem pipeline suficiente, assim, o problema é do sistema de receita, né? Não tem um time isolado responsável por isso. Mas tem também, quando a gente entra na discussão do marketing, e aqui eu falo bastante isso, né? Diga-me como me mede e eu digo como me comporto, né? Então, eu vou me comportar da forma como você está me medindo, assim. Então, entra aquela discussão de, tá bom, vamos olhar para MQL, quantidade, ou vamos olhar para pipe gerado, receita que realmente foi influenciada ali, conversão até o fechamento, o quanto de receita gerou, né? Então, essa discussão aí, ela é clássica. Antes de entrar, claro que a gente nunca coloca os mesmos ovos nas mesmas cestas, né? Então, a gente tenta diversificar ali as estratégias. Então, hoje aqui, falando de PayTrack da nossa máquina especificamente, a gente diversifica bastante. Então, temos ali toda a camada do inbound e tudo mais, mas olhamos muito para o outbound.
Estamos com a iniciativa de ABM também rodando na paralela ali, né, do Account-Based Marketing ali, rodando para conseguir alimentar outras esteiras também. Temos a frente de parcerias, canais, modelo Finder ali, indicação e tudo mais, que também são outras frentes que a gente vem explorando. Então, tudo isso vai nutrindo para você tirar aquela dependência também só do canal, só marketing em si, né? Mas, quando a gente entra nessa discussão, marketing pré-vendas, eu tento fazer alguma lição de casa com o time antes de chegar em marketing, tá? Que é mais ou menos, o time, faço uma análise ali, o time está batendo meta e faz muita atividade, então ele está lá, atividade, ligação, cadência, né? Então ele bate a meta e faz muita atividade. Pô, legal, falta gente, preciso contratar mais. Porque eu estou batendo meta, o time está lá rasgando nas atividades, eu preciso de mais gente, porque eu vou conseguir mais agenda ali, então eu preciso contratar. Check. Agora, se o time bate a meta e ele faz pouca atividade, beleza. Ele está batendo a meta e está fazendo pouca atividade, eu preciso aumentar a meta, porque está fácil, né? Com pouca ligação, pouca atividade, ele está conseguindo converter bem, batendo a meta lá, está de boa, eu preciso aumentar essa meta. Agora, se eu não bato a meta e ao mesmo tempo eu estou fazendo pouca atividade, então não estou batendo a meta, eu olho vou lá a gente usa o HubSpot aqui, mas eu olho lá o painel das atividades dos pré-vendas, eles estão fazendo muita pouca atividade, aí o problema é de liderança de pré-vendas, né? Então, tá bom, vamos atuar no que nas atividades corretas que vão me levar àquele resultado final. Agora, se eu faço muita atividade e não estou batendo meta, e o time está lá, pô, eu estou com o enabler, não estou com o líder de pré-vendas, estamos fazendo todo o caminho certinho ali, não estamos conseguindo bater a meta, estamos fazendo bastante atividade, mas o que vocês estão mandando aqui não está convertendo, estamos tentando, fazendo, capacitando o time, tudo rodando, aí o problema é marketing, aí a gente traz para discussão. Então, eu faço mais ou menos essa eliminatória, assim, sabe? Muito legal essa visão por atividade, né? Muita gente acaba julgando o time de SDR ali muitas vezes por não entregar o resultado sem olhar a parte de atividade. Então, não sabe se está com pouca atividade, está com muita, né? E já vai diretamente tacar pedrada em cima do resultado. Bem normal isso, inclusive, né? Sendo que o que você falou, é muito importante garantir que o fluxo, né, de quantidade de atividades esteja ocorrendo, senão aí é um problema de fato de deficiência, né? Pô, por que o cara tá fazendo 10 ligações por dia? Por que o cara tá mandando 5 mensagens no LinkedIn? Pô, pelo amor de Deus, né? Acho que isso aí tá diretamente ligado ao resultado. Claro que tem a variável enablement que você comentou, né? Não é só volume. Obviamente, vai ter uma análise, pô, será que a mensagem tá boa, né? Pô, vira e mexe, você recebe umas mensagens de SDR da pessoa falando assim, e aí, vamos marcar uma reunião de o que faz, sem conectar com problema, né? Mas bem legal essa visão. E aí você falou um ponto que vocês fazem aí na PayTrack, né? Que é, ter vários canais, né? Então, vocês têm aí parceiros, vocês têm outbound, vocês têm inbound, né? Vocês têm uma série de canais hoje que vocês utilizam, mas não é a realidade de todos os estágios de empresa, né? E aí acho que a pergunta que eu te faço agora é o seguinte: você passou por todos esses estágios, que momento é a hora de você pensar num novo canal, né? Porque eu vejo founder, às vezes, de empresa de 5 funcionários, tentando fazer inbound, outbound, parceiros, tudo ao mesmo tempo, quando na prática ele deveria talvez estar focando muito mais em um canal único, né? E focando a energia, orçamento 100% lá. Qual que, na tua visão, é o momento certo para você expandir isso? Cara, e também a gente já cometeu alguns erros no passado em outras empresas, justamente por isso, né? Porque é importante você ter essa diversidade, assim, de canais, né? Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes a gente vai com essa ânsia e nenhum performa, né? E nenhum dá certo, assim, você fica em todos mais ou menos, em todos com resultado ruim, assim. Então, a gente sempre foi, pelo menos nos times que eu atuei, assim, a gente sempre tentou numa linha de, vamos escolher um canal, fazer ele bem feito, a hora que ele conseguiu atingir o resultado, eu vou para o próximo, assim. Então, e dependendo do modelo de negócio, de esteira e tudo mais, que aí muda muito o jogo, né? Quando a gente fala de uma esteira que eu tenho, empresa que atua com small, medium, enterprise, dependendo da estratégia vai ser diferente. Acho que você bate bastante nisso, assim, também nos conteúdos que você coloca, né? Tá bom, eu sou uma empresa enterprise, vale a pena eu ficar gastando dinheiro com tráfego, com mídia, não vai chegar o que eu quero ali, né? Talvez eu tenha que focar no outbound mesmo ali, fazer
o Founder Lead Growth, ele também, e ir mais para essa linha, sabe? Então, depende muito do momento da empresa e o tipo de esteira que você trabalha, vou chamar assim, né? Uhum. Legal. E aí, até pegando esse gancho do foco, né, que eu acho que é um ponto importante. Você passou por empresas que vendiam para vários segmentos de mercado, vários portes de empresa. A própria PayTrack, acredito hoje que seja assim. Vocês têm um produto mais base da pirâmide, talvez um produto mais enterprise. Na tua visão, né, quando a gente olha para o lado de segmentação de time, é ideal que você comece segmentando por porte de empresa ou por especialidade, por vertical de mercado, né? Porque hoje você vê normalmente as empresas segmentando por porte e depois especializando os times. Na tua visão, esse é o modelo correto ou não? Então, de novo, né? Eu também tenho o que é certo ou errado, mas o que deu certo por onde eu passei e onde eu atuo, assim, né? Então, eu não começo segmentando por especialidade, tá? Pelo menos pelo nosso modelo de negócio, assim. Eu começo segmentando onde existe maior eficiência de receita. E aí eu estou falando, beleza, vamos olhar lá o ciclo de venda, ticket médio, complexidade dessa venda, o CAC dela, o LTV. Por que isso, assim? Porque muda drasticamente por porte de empresa, né? Então, quando eu estou olhando ali small, medium enterprise, são praticamente negócios diferentes dentro do mesmo produto. Então, primeiro eu segmento por porte, e aí depois eu segmento, vou sofisticar lá e olhar para vertical, território. Então, pelo menos aqui deu muito certo, sim. E talvez também seja um pouco diferente ali de quando você está muito bem segmentado, como é o caso de vocês, que nicharam ali para o mercado de SaaS ali, né? E check ali foi certo ali, certeiro. Mas a gente atua muito, eu olho muito para as esteiras e as complexidades das esteiras, small, medium enterprise, assim, para depois sofisticar e ir por território, tá? Uhum. Legal, faz todo sentido. Inclusive, o que você comentou do porte, né, a própria estratégia de geração muda muito, né? Você não vai fazer inbound para que account, né? Você vai fazer ABM. E acho que isso é super importante. Muitas vezes, né, você pega alguns estágios que algumas empresas começam muito no inbound e aí começam a trazer clientes grandes e acabam atendendo os clientes da mesma forma, né? Então, o cara atende uma empresa de 1.000 funcionários, uma empresa de 10 funcionários, da mesma forma, chega um momento que ele tem que segmentar. Historicamente, para você, foi meio que assim também nas operações? Você começou por baixo e chegaram novos clientes enterprise até você perceber que você tinha que expandir? Ou você já começou a ter enterprise mirando com uma estrutura enterprise, de fato? Cara, não, assim, a gente foi difícil até chegar nessa maturidade, assim, né? Porque às vezes você confunde também o que é um enterprise, né? Quando você está no meio do caminho, porque você começa a olhar só para a receita e não para a complexidade, né? O que eu quero dizer com isso? Vou pegar até das outras empresas que eu vim ali, a gente atendia um cliente que ele entrava pequeno, então ele contratava pequeno, mas ele tinha um potencial gigantesco. E o processo de venda dele, por ser uma empresa muito grande, era um processo burocrático, enterprise, que precisava muitas vezes de uma RFP, você tinha que estar lá fazendo um bid específico para entrar naquela concorrência. Então, era um processo longo, que se entrasse na esteira errada, apesar de ser um ticket pequeno, quebrava toda a esteira, né? Então, aos poucos, a gente foi percebendo também esse perfil de cliente ideal para cada esteira. E aí, a forma de segmentar, né? Então, a gente começou olhando entendendo o ticket e a complexidade para depois ir separando realmente as esteiras de acordo com esse processo mesmo, assim, tá? E sim, aí depois que a gente entendeu o potencial que tinha, e até de mercado, né? Então, a gente vendia para um mercado específico, na outra empresa ali, que a gente atendia o mercado de atendimento, relacionamento com o cliente, que o ticket era muito menor, porque é uma área de atendimento que muitas vezes era despriorizada dentro de um orçamento, né, do ano, mas quando a gente mirou para começou a pegar o público de marketing e vendas, o ticket médio dobrou, o ciclo de venda ficou muito mais curto, porque era uma área que já tinha o dinheiro na mão, queria tomar decisão mais rápida, então tudo isso foi se ajustando no meio do caminho, tá? E aí sim, chegamos nas esteiras de small, medium, large, enterprise, cada um com a sua
com a sua dificuldade ali, mas cada um com o seu processo, esteiras rápidas de venda. Então, aí a gente foi ganhando a maturidade no meio do caminho, assim, tá? Mas até então não tinha essa clareza, né? Legal. Esse ponto que você falou é muito real, né? Às vezes você traz um cliente grande, ele entra pequeno, você entra por uma área, mas depois pode se tornar um projeto gigante. Tudo vai variar da tua forma de trabalhar com a conta. Você precisa ter um account manager que vai bater em outras áreas, vai desenvolver relacionamento. Você entregar resultado em uma área, possivelmente fica mais fácil de você entrar numa outra área, né? Então, acho que esse é o ponto principal que eu vejo muita gente errando, assim, traz o cliente para dentro e esquece de criar relacionamento para expandir para outras áreas. Mas, cara, mudando radicalmente de assunto, né? Muito tem se falado de inteligência artificial e, porra, discussão do SDR vai morrer, vendedor vai morrer, né? Na tua visão, inteligência artificial veio para ser um copilot, veio para o teu vendedor ser 10 vezes mais produtivo, ou veio para substituir? Em algum momento, você acha que vai substituir? Sei lá, evolui tão rápido, né? Quem sabe daqui a 5 anos você tem um vendedor tão bom quanto uma pessoa dentro de uma sala, não sei. Como é que tá a tua visão sobre esse assunto? Cara, hoje para nós aqui tem sido como um grande. Claro que tem áreas muito ineficientes e a IA vai pegar e vai substituir essas áreas ineficientes, né? Mas ela vem ajudando também de várias outras formas a acelerar esse processo que a gente tinha muito manual, né? Que era, pô, um líder antes acompanhava 5, 10% das interações das reuniões. Hoje eu consigo entrar lá e acompanhar exatamente tudo que está rolando assim de forma muito mais rápida, né? Aquelas análises de calls, coach de vendas. Então, quando você tem uma área de enablement ali que bebe dessa fonte também, analisar as calls, identificar ali, identificar concorrentes que estão falando, um discurso, um pitch errado, até a parte de forecast, né? Então, muitas vezes a gente como a líder de vendas ali, você vê que o vendedor muitas vezes ele fica colocando aquela carta na manga para saltar em cima da hora, segurando um comprometimento ali de previsão de fechamento, e aí dentro da própria call a gente consegue captar hoje via IA, isso já preencheu o CRM, colocando ali com uma previsão de fechamento, então isso ajuda até no forecast ali ficar mais limpo, né? E eu lembro que eu lembro que antes o vendedor dava um ganho, né? Comemorava a venda e depois chorava para preencher CRM, porque 70% do tempo dele era preenchendo ali as atividades do CRM e ele deixava no final do dia lá. Eu lembro que a gente comemorava e falava, pô, agora eu vou ter que dar os ganhos aqui, preencher tudo. E era muito moroso, assim. E hoje essa atividade ficou muito mais automatizada, ajudou muito isso a tirar isso da mão do vendedor ali, né, do time, além de toda a parte de gestão, de análise, para fazer um coach mais assertivo ali, muito mais rápido. E, claro, acho que outra área que foi muito afetada foi a de geração de demanda mesmo, né, ali quando a gente olhava muito para o LDR, BDR, e você tinha 3, 4 ferramentas, até quando a gente conversava, fazer o bench lá atrás, né? Ah, tá bom, o que você está usando? Ah, estou usando a ferramenta XYZ para pegar o contato, gerar a lista, prospectar, fazer a cadência. Hoje, com uma ferramenta, você faz quase todo o processo, né? Então, essa ineficiência, assim, ela pega pontos de ineficiência e vai acelerar muito esse processo de fazer com que a máquina ande muito mais rápido, assim, né? E, de novo, o que vai fazer o diferencial é um pouco do que você falou, muito pautado na personalização, talvez agora, né? Muito menos na quantidade de contatos, aquela neura de, tá bom, quantos contatos eu preciso fazer dentro de uma cadência, mas talvez vai ser muito aquele tiro mais certo, personalizado, conhecendo muito o outro perfil na ponta, assim. Então, é o que eu acredito e é o que tem apoiado a gente hoje no dia a dia aqui de IA, tá? A gente tem olhado bastante para isso, assim. Legal, animal. Acho que é legal que de um tempo para cá começou a surgir realmente os cases que AI ajuda de fato, né? Porque até 2024 todo mundo especulava um monte de coisa, essa ideia é automática, não sei o quê. Acho que agora tá claro os pontos que realmente a AI consegue ajudar no estágio em que ela está. Claro que isso vai evoluir, talvez ela consiga fazer tarefas mais complexas daqui a pouco. No momento, né, é legal que é muito nisso que você falou. Pô, capacitação ajuda demais, analisar muitos dados, né? Essa parte de preenchimento de CRM, que pô, o vendedor, além de perder tempo, faz isso mal pra caramba, né? Então, porra, eu acho que
é muito por aí, e as principais operações já adotaram nessa linha, né? Vira e mexe, você vê uns casos um pouco diferentes, assim, mas eu acho que principalmente são esses os casos aí que mais se consolidaram. E deixa eu te falar, uma coisa que eu acho que talvez você deva receber quase todo dia, né, dos teus vendedores. Hoje, se um vendedor falar assim, chegasse para você e falasse, pô, Fábio, para onde eu tenho que me desenvolver, né? Talvez, sei lá, se fosse na época, em 2011, 2015, na época da Receita Previsível, talvez você falasse assim, cara, leu Receita Previsível, vira um especialista no spin selling, no não sei o quê, né? Hoje em dia, talvez os skills tenham mudado um pouco, né? A gente já olha para putz, AI ali, a gente vê que os vendedores estão se tornando cada vez mais especialistas em alguns nichos. O que você daria de dica de desenvolvimento para um vendedor do teu time que viesse te pedir assim? Boa, legal. É bem isso mesmo. Antigamente a gente ia lá escolher um bom livro, né? Dava para ele. Hoje a informação está muito mais pronta ali até, né? E a gente até a expectativa é diferente, porque tem algumas coisas que antes as pessoas vinham perguntar para você, mas hoje, como o acesso à informação está muito rápido e fácil, tem coisas que o próprio vendedor já deveria saber, né? Deveria e buscar isso. Então, a gente começou a entrar num outro nível, assim. Mas sim, acho que a IA passa a ser uma extensão de uma ferramenta de vendas, assim como sabe aquele, antigamente a gente falava muito vai ler o livro do Spins, toda a forma como ter a habilidade de fazer as perguntas corretas. Acho que agora usar e dominar a IA como uma extensão do próprio cérebro do vendedor ali, então ele vai ter que dominar muito isso. Construir marca pessoal, acho que ficou algo muito importante, assim, também, ainda mais no mercado onde você vende, onde você atua, ele construir essa presença digital dele para ele ser referência, né? Porque eu entendo que o vendedor está indo muito para aquela linha de me ajude a comprar ao invés de tentar me vender algo, assim, sabe? E muito mais consultiva, realmente, a gente já vem falando isso há algum tempo, mas muito na linha de entender o pós ali, né? O que faz esse cliente expandir, crescer. E talvez a IA provocou um pouco disso, que é cada vez mais esse vendedor ter que dominar o conceito de ROI para o cliente, né? Como geralmente, como você gera valor, não é mais chegar lá e falar, vou te vender X licenças para você fazer isso. Não, tá bom, como que eu vou gerar valor ao longo do tempo para esse cliente, né? Para que ele volte a comprar, expandir, crescer. Então, ele vai ser muito mais consultor com essa visão realmente, dominar essa visão de construir o ROI ali para esse cliente enxergar o valor na solução que ele contratou, assim. Então, acho que está indo muito mais para esse caminho. E a IA, sem dúvida, provocou isso cada vez mais, assim. Uhum. Não, perfeito. Concordo 100% com essa visão. Cara, acho que um ponto que você falou legal, né? Pô, o vendedor começar a se posicionar, né? Porque hoje em dia você tem a capacidade de, num LinkedIn, por exemplo, atingir 1.000 pessoas por dia, 5.000 pessoas por dia. Enquanto o vendedor, antigamente, ele tinha uma capacidade muito menor, né? Ele ia no evento, ele conversava com 3 pessoas. Acho que os dois são importantes, né? Porque o conversar com 3 pessoas num evento talvez tenha uma questão de proximidade, mas a capacidade que você tem de influenciar em escala, ela faz muito sentido. Principalmente se o vendedor for um cara que entende muito da dor do cliente, né? Porque aí ele começa a se posicionar como um especialista na dor e não um especialista necessariamente na solução, né? E aí um ponto legal, assim, né? Queria pegar da tua opinião. Para você hoje, vamos supor que você tem o teu segmento aí de enterprise, né? Talvez precise de uma galera um pouco mais especialista. O que você prefere? Você prefere contratar o cara que é um super vendedor B2B de SaaS, que já passou em 4 empresas totalmente diferentes em termos de segmento? Então, o cara vendeu para RH, vendeu para marketing, vendeu para, sei lá, compliance, ou um cara que eventualmente passou por 4 empresas também. A questão não é a quantidade de empresa aqui, mas sim passou vendendo sempre para RH, por exemplo, né? Em um determinado setor. Então, o que você prefere? O cara que que é mais especialista em vendas, mas não domina tanto os mercados, ou o cara que sempre trabalhou vendendo para um mercado, uma área, né, um nicho, que para você hoje tem mais valor? Cara, acho que o vendedor que entende de venda,
e ele entende do processo, né? E aí, de novo, essa discussão já é batida, né? De que do perfil do novo vendedor e tudo mais, principalmente o vendedor de SaaS ali. Então, esse vendedor muito mais consultivo, o cara que domina do processo de venda mesmo ali, para mim, ele vende qualquer coisa, tá? E geralmente eu prefiro esse cara que entende, domina e respeita o conceito da venda, né? Que entende que a venda não é falar bem e ser persuasivo, e sim que ele entende que tem um processo que leva para que aquela venda aconteça, assim. Que ele entende da ciência da venda. Então eu prefiro muito mais esse lado. E outro, né? Geralmente, em todas as operações que eu passei, a gente acabou formando muitos vendedores. Então, a nossa escola de vendas sempre vem ali realmente da área de pré-vendas, ou era um LDR que virou SDR, BDR, depois virou vendedor. Então, ele passou por todo esse camada, depois ele virou vendedor small, medium, enterprise, foi para vender, foi para a base, foi ser key account. Então, toda essa escolinha dentro de casa sempre foram a estratégia mais relevante, assim, foi o que gerou para nós bons frutos, assim, sabe? Uhum. Do que Legal, trazer algum cara bacana. do mercado super especialista, sabe? Super bacana a visão. Acho que você acredita na metodologia de vendas mesmo, e o cara que tem essa capacidade de entender, ele vai conseguir vender para qualquer mercado, porque ele entende que venda é processo, é follow-up, né? É legal essa pergunta para alguns gestores de venda, e cada um traz de uma forma. Óbvio que cada um tem o seu contexto, mas é super bacana ver os pontos de vista diferentes, né, nesse aspecto. E aí, até conectando com essa visão, né? Pô, você foi CRO da High Platform lá, por exemplo, que era uma solução que vendia mais para a parte de marketing, barra atendimento, relacionamento, e agora você está na Track, que é muito mais uma área RH, barra operações, barra financeira, de certa forma, né? Pelo menos no meu entender aqui, se eu estiver errado, tem uma grande diferença, né, de mercado, e são dois mercados que são muito disputados hoje em termos de soluções, né? Hoje em dia todo mundo quer fazer solução para RH, todo mundo quer fazer solução para marketing, vendas, relacionamento. Como é que foi essa transição de mercado, né? E dá uma percepção também que você tem desses dois mercados, porque tem muito fundador aqui na comunidade que empreende para ou marketing ou para RH também, né? Massa. Legal, legal. Bom, a High Platform era uma plataforma de SaaS conversacional, né? Então, iniciou no mercado de atendimento. Então, eram aquelas empresas que queriam se relacionar com... Você tinha lá o call center, a parte de atendimento, o saque, né? Então, essa era a persona na época, assim. E o mercado foi evoluindo. Então, você tinha lá as ferramentas conversacionais muito para atendimento. E depois o mercado entendeu que a parte conversacional, ela não precisava pegar só o lado direito do funil, que era o pós-venda, mas sim tinha uma grande oportunidade, e acho que a Meta foi a grande responsável por isso com o WhatsApp, de transformar a parte conversacional em conversas que vendem, né? Tá bom, como que eu consigo aproveitar dessa minha conversa no WhatsApp para gerar lead e vender, fazer o clique de WhatsApp na mídia paga e transformar isso num lead que entra por ali, fecha e depois faz o pós-venda, né? Então, quando a gente foi para o mercado de atendimento, saque, tinha dor, mas os caras não tinham dinheiro, não tinham orçamento. Por quê? Porque o saque, na época, era o deixado de lado, né? Quando você pegava um orçamento, todo o dinheiro ia para marketing e vendas, né? Óbvio. Acho que Total. Então ia para marketing e vendas, que era o óbvio, e sobrava muito pouco para o atendimento. E legal, a gente estava ali. Mas a partir do momento que esse mercado foi evoluindo e o conversacional começou a entrar para o marketing, a gente virou rápido essa chave também e começamos a atender a jornada toda. E aí, quando eu vou para marketing e vendas, automaticamente dobra o meu ticket médio, né? Triplica ali, porque eu tenho muito mais dinheiro na mesa, muito mais orçamento, a dor é latente, a forma de trazer esse lead, ele é muito mais eu consigo criar mais demanda ali, muito por inbound e tudo mais, porque eu consigo gerar ali pelos canais, e é um público que vem muito mais quente, assim. Já aqui em PayTrack, a gente olha para dois públicos, separar, vou colocar distintos aqui, tanto a parte financeira, o CFO, a parte de gestão ali mais financeira ali, né? Quanto a parte de facilities travel, pessoal que, quando você olha para médias e grandes empresas, é normal lá dentro você ter uma área de responsável pela toda a parte operacional de viagens corporativas, né? E o financeiro olhando para despesas. Só que esse mercado, Matheus, ele é muito
um mercado que você consegue gerar a demanda ali pelo inbound e tudo mais. O ciclo de educação é um pouco mais longo, mas ele é um mercado que a confiança pesa muito, assim. Então, a demanda ela vem muito da reputação, da indicação, se você faz um bom trabalho ali. Então, e essa é uma fonte que a gente bebe bem, assim, tá? Porque uma das coisas até que me fizeram vir aqui para a PayTrack é que eu conhecia o produto e o produto é muito bom, assim. Então, por se tratar de uma área mais quente, assim, também que é o financeiro e tudo mais, e a parte de viagens, né? Porque, bom, imagina você fazer uma viagem corporativa para vários diretores, C-levels, e não pode dar nada errado, tudo tem que ser perfeito. O cuidado que você tem que ter lá. Você só pode errar uma vez, se você errar, acabou. Esse cliente já vai sair fora, assim. Então, aqui é muito o nosso growth vem da reputação do trabalho bem feito a longo prazo, assim, sabe? Então, virou um growth para nós essa reputação. Então, aqui e acho que a grande vantagem também é que a gente consegue gerar um ROI rápido para esse cliente. Porque quando eu olho para essa parte também financeira, né? Hoje, quando o CFO olha para o DRE da empresa, a linha de viagens, despesas corporativas, ela costuma ser a segunda ou a terceira linha mais custosa ali. E ao mesmo tempo, tem muita oportunidade de melhorias ali, entendeu? Então, tem toda essa parte de passagem, hospedagem, de adiantamento, tem muita perca no meio do caminho e melhorias que dá para se fazer de eficiência realmente ali, tá? Então, por isso que eu falo que aqui a gente acaba, a reputação, ela pesa muito mais, então é um trabalho diferente, é evento, tá nos eventos ali, próximo desse público, realmente o trabalho de sucesso do cliente muito próximo desse público, aí ele gera o growth da reputação, que eu chamo ali, tá? Legal. Então, super, super bacana essa visão. Inclusive, um ponto que você falou, né? O mercado de saque, de atendimento, ele tem muito menos orçamento, de fato, que o mercado de vendas, né? A não ser operações muito maduras, mais enterprise, que a galera já entendeu que tratar bem o cliente é super importante, né? Então, você deve ter passado muito esse momento ali na Rai, né? Da evolução desse mercado. E você tocou um ponto, porra, bem legal também, que é a questão do WhatsApp, né? Pô, hoje em dia no Brasil, o WhatsApp é a principal plataforma conversacional. Uma coisa meio maluca que eu já vi alguns gestores de venda fazerem, né? Que é tipo proibir a galera de usar o WhatsApp. Não, você não vai usar o WhatsApp, porque eu não quero que você fique lá naquela bolha sem eu ter gestão. Vai fazer só por e-mail, mas ao mesmo tempo perde horrores em relacionamento, porque hoje, querendo ou não, a venda acontece no WhatsApp. Se eu faço uma reunião com o cliente agora, cara, follow-up no WhatsApp, dúvida no WhatsApp, ligação no WhatsApp. Se você jogar para o e-mail, ao meu ver, pelo menos, você já está perdendo 80% da chance de você fazer aquela venda só pela dificuldade na comunicação do pós. Você, na tua visão, né? Como é que é essa tua relação com o WhatsApp? Você motiva o time? Tem que usar o canal mesmo? Como é que você contorna essa dificuldade, de certa forma, da gestão, da capacitação? Não, putz, basicamente isso, né? Porque hoje o cliente na ponta também ele está no WhatsApp, né? E tudo bem, tem assuntos que no e-mail eles funcionam muito bem, mas tem outros assuntos que o WhatsApp virou uma extensão ali de ferramenta de trabalho, né? Então a gente tenta também colocar ali algumas coisas quando a gente vai para marketing, tudo mais, usando o WhatsApp API oficial ali para você conseguir fazer toda essa parte de atração da forma correta, mas os times internos também usando possivelmente ali o WhatsApp deles ali, mas plugado numa ferramenta onde eu possa ter controle, gestão disso, onde eu possa cruzar e fazer as análises, igual a gente falou no começo, né? Tá bom, deixa eu ver o que esse vendedor está falando ali, que está cruzando com o e-mail, que está cruzando com a call que ele fez, e que realmente ajuda a gente a acompanhar. Porque o grande desafio de qualquer gestor, quando fala de WhatsApp, é que você tirou ele daquela... antes tudo ia para o HubSpot, né? E-mail, está tudo lá. Mas quando você tem o WhatsApp pessoal do vendedor e isso escapa de alguma forma, você perdeu toda a sua gestão e suas métricas. Então virou algo que todo mundo queria usar, mas não sabia como. E aí, beleza, tem ferramentas hoje aí que ajudam e apoiam a gente, a própria SalesBuddy ali apoia muito a gente nesse processo, de eu conseguir ter tanto o WhatsApp integrado, quanto o e-mail, quanto a parte de call, eu consegui ter essa visão mais 360 e não limitar o vendedor de usar uma ferramenta ali que virou
virou, quando eu olho taxa de conversão ali, virou uma das ferramentas principais, né? Então, eu ligo, o cara muitas vezes não atende lá, porque ele está numa call, numa reunião, mas ele está me mandando o WhatsApp para resolver o problema enquanto ele está numa outra call, né? Então, virou uma ferramenta de estratégia de vendas, né? Total. Ou seja, gestor que está tirando o seu vendedor do WhatsApp está dando um tiro no próprio pé, né? Acho que essa é a grande mensagem. Exato. Tem formas hoje de resolver isso usando AI, como você comentou, né? Entre outras maneiras. E, cara, eu vi que a PayTrack investe bastante em evento, né? Eu, pelo menos vejo que vocês estão presentes em eventos, enfim, em vários lugares e assim por diante. Na tua visão, né? Pô, evento hoje é muito mais uma estratégia de branding ou realmente dá para fazer venda em evento, né? Qual que é a tua visão sobre isso? Porque eu vejo muito founder levantando discussão se deveria estar nos eventos, se deveria pegar essa grana e investir em mídia, né? Porra, o que você acha você acha dessa estratégia para vocês? O que vocês miram quando vocês participam de um evento e que dica você daria ou que sugestão para alguém que esteja se auto-perguntando se vale a pena ou não participar de evento com a própria empresa, né? Boa, boa. Acho que as duas coisas, assim, tanto para venda quanto para brand ali também, né? Mas o problema é que a maioria da empresa usa evento também de forma não muito estratégica, de forma errada, né? O evento para nós, a gente divide também de duas formas. Tem os eventos patrocinados ali, os eventos mais internos para cliente, para trazer lead, aquecer funil. Então, o evento para nós é estratégico, a gente mede, claro, óbvio, ali para entender qual é o evento onde está o nosso público, que dá para gerar venda naquele evento, ou que é brand realmente, assim. Mas a gente está sempre olhando muito essa qualidade de relacionamento no evento, como que eu acesso os decisores. Quando eu entro numa estratégia de ABM também, o evento ele acaba sendo estratégico porque eu convido esse possível prospect ali que está no meu funil para estar no evento, seja um jantar, seja um almoço ali estratégico para ele, ou seja um evento do segmento dele e ele está no meu funil, eu aproveito para levar. Então, o segredo para dar certo o evento, para mim, é muito o que você vai fazer antes do evento acontecer, né? Que é mapear as contas estratégicas, agendar as reuniões já pré-evento, já tentar levar os leads do funil para dentro você vai estar lá para receber ele, fazer uma condição diferenciada para ele ir lá e fechar no evento realmente, ter as metas claras do pré-evento ali, durante conseguir garantir que você conseguiu envolver os executivos ou até realizar as reuniões que estavam em funil lá dentro e o pós, né? O follow-up, para mensurar o impacto. E tem muita parte do brand também, né, Matheus? Porque, no marketing, beleza, eu quero vender para as pessoas, mas no brand eu quero que elas queiram comprar de mim. Então, construir isso daí de forma estratégica, ela tem um resultado positivo. Assim. O fogo é quando você faz evento lá, vou fazer esse aqui, vou fazer esse outro, aí você não tem esse muito plano do pré-evento, sabe? Perfeito. Não, muito, muito legal. Eu acho que um ponto que você comentou que faz super sentido separar, né? O evento de branding é uma coisa, o evento de relacionamento eventualmente é outra. Por quê? Pô, o ABM, você quer acessar 10 diretores pica. Esse cara não vai estar num evento gigantesco lá passando no teu stand. Esquece, não vai. Você vai chamar o cara para um almoço, você vai estar ali com outras pessoas relevantes, vai promover uma discussão. Porra, é foco em qualidade, foco em relacionamento, né? No mínimo, o cara vai te responder no WhatsApp depois, porque você criou um relacionamento com ele, ele vai escutar o que você tem para falar. Agora, o evento massificado, lá vem de 10 mil pessoas, aí é marca, né? Porque tá passando lá, puta, é o analista que o diretor falou, vai lá naquele evento, vai prospectar alguém, vai não sei o quê. Então, tem as intenções, né? E eu acho que a empresa ela tem que entender onde que ela quer estar, né? Se você é a base da pirâmide ali, SMB, cara, não faz sentido você fazer almoço com 10 diretores, porque você vender um ticket de R$500 não faz o menor sentido. Agora, vender enterprise, venda de confiança faz, né? Então, talvez seja uma linha mesmo de entender o teu ICP e quebrar essa estratégia de eventos de uma maneira mais estratégica, né? E é bem normal ver a galera se perdendo um pouco nisso e fazendo de qualquer forma e não conseguindo gerar o resultado que espera, né? Acho que acredito nisso, assim, a gente está testando bastante coisa também, né? E vale o pós ali também de fazer aquela lição de casa, tá bom? O que funcionou em 2025, o que a gente vai tirar, o que a gente vai continuar fazendo e o que a gente vai melhorar, né? Acho que tem um pouco disso, assim. Legal.
E, cara, porra, para finalizar aí, eu acho que tua história aí Uhum. nas áreas de rap, no comercial, pô, são bastante anos já, né, dentro disso. Conta, putz, alguma cagada forte que vocês já fizeram, assim, é bem normal acontecer, sei lá, um comissionamento que você Aham. mudou, que todos os vendedores ficaram putos e saíram, né? Porra, um canal que Uhum. foi uma furada gigantesca e deu tudo errado. Você lembra de Uhum. alguma ou algumas situações dessas, assim, que Aham. possam ser alerta para que a galera não repita esses Uhum. erros? Cara, vou falar alguns aprendizados aqui, tá? Que eu tive, e claro, a gente erra muito nesse começo até acertar a mão, assim, né? Até porque, pô, antes nem o conceito máquina de vendas, não falava muito disso, a gente ia fazendo meio lá no freestyle lá, aí o RD veio, a gente ia lá visitar o pessoal do RD, entendendo e trazendo para dentro de casa, né? E ia aperfeiçoando. Mas acho que um aprendizado que eu tive foi quando, beleza, tinha aquela metodologia do Winning by Designer, de você olhar para revenue como um todo, e talvez eu transformei revenue muito cedo, assim. A operação não estava tão pronta, e o que eu quero dizer com isso, assim? Eu tinha como diretor de vendas ali, olhando para novos negócios, geração de demanda, vendas na base e tudo mais, eu passei a assumir um time de sucesso do cliente, onboarding, é, e aí você tem o guarda-chuva, sucesso do cliente, né, que é engajamento, retenção, expansão, mas aí você tem todo o onboarding, que é uma outra complexidade, você tem o suporte, que é o customer care, que é outra complexidade. Então, quando fiz essa junção, ela foi muito importante para a empresa depois a longo prazo, mas como ela foi feita muito muito, acho que de forma rápida, assim, eu senti que a gente perdeu tração em vendas, porque uma hora que você começa a entrar quando a gente divide o funil, né, lado esquerdo, venda, geração de demanda, e o lado direito ali é o pós, o sucesso do cliente como um todo, você entra para esse lado mais operacional, assim, você entra num redemoinho que é muito difícil sair assim, nessa parte, e aí eu deixei um pouco das estratégias, a parte de venda, que é o core mesmo, perder um pouco de tração, aí depois a gente conseguiu equilibrar e pôr no trilho. Então, antes de fazer essa virada, acho que eu organizaria melhor esse processo, tá? Acho que essa é uma dos aprendizados. E tem outros dois clássicos, assim, que muita gente deve sofrer também, que é o ICP errado, né? Não sei nem se a palavra é o ICP errado, tá? Talvez é aquele negócio de falar, tá bom, eu vou vender para small, medium e enterprise, mas eu só preparo o lado da venda e não preparo as esteiras do restante da empresa. Então, entrou um cliente enterprise, tá bom, você tem um contrato, o SLA, um jurídico que vai assumir, às vezes, muitas vezes, o contrato da Ambev lá, que vai pagar em 120 dias e você não vai ficar entrando em atrito porque você sabe que esse é o jogo. Você está com um onboard, uma esteira de onboard preparada para pegar esse cliente e cuidar de forma diferente? Você tem um sucesso do cliente que vai atender ele quase que um para um, e muitas vezes na ânsia de olhar ali para a receita, a gente arruma a parte de vendas, que acho que talvez seja mais rápido e fácil, você arruma as esteiras, ajusta ali como você vai chegar nesse cara, põe para dentro, e o pós, que é a expansão, a adoção desse cara, não está pronto. Isso para o small é a mesma coisa, né? Porque aí você tem o cara de R$ 500 querendo ser atendido o one-on-one ali, numa baita experiência que o cliente enterprise tem, e aí ele fica puto que você não atendeu ele ali, e ele vai no Reclame Aqui, não sei o que. Então, preparar essas esteiras pelo ICP ideal, assim, também, acho que foi um grande aprendizado, assim, e acho que, por último, um movimento que a gente fez também lá atrás, que era, pô, acredito muito que a área de CS é uma área que tem que vender, gerar expansão, assim, tá? Só que a gente tinha um time de CS muito técnico, e nessa vontade nossa de forçar a expansão na base com o CS, a gente acabou colocando eles meio que para vender, mas aí não deu certo, a gente mudou muito rápido, aí falar, não, legal, achamos o meio do caminho que é gerar oportunidade. Vamos mensurar eles pelas oportunidades que eles geram para o time de vendas, que quando eu vendo ali, computa para ele, então ele olha para a expansão também, é medido por isso, mas não é ele que vende, e eu sei que tem operações que o CS vende e é super sucesso, mas eu nunca consegui chegar nessa, eu divido realmente, assim, tá? Só um ponto engraçado, essa questão do CS vender, né?
a gente, porra, na própria GetDemo, a gente lançou vários produtos diferentes, e aí a gente colocou inicialmente o CS para vender, levantar a oportunidade e vender. Cara, no primeiro momento, deu muito certo. Tipo, a galera começou a levantar a OP, começou a vender, mas é porque, assim, antes era 7% do resultado de nova receita que vinha de upsell. Do nada, a gente saltou em 4 meses para, tipo, 50%. A gente, caramba, tá dando muito certo o CS vendendo. Só que, e aí depois que a gente fez? A gente falou, cara, mas como é que a gente, acho que dá para espremer mais. Aí a gente contratou BDR focado em cross-sell para outras áreas das empresas grandes que a gente. E aí que começou a acontecer? A gente, caralho, duplicou a quantidade de oportunidades. A gente é animal e botou CS para tocar. E aí que aconteceu? A gente começou a perceber que CS não estava convertendo tanto. A gente falou, puta, o que estava parecendo muito bom, na verdade eu percebi que o CS não tem aquela puta rotina do follow-up, o closing power. O CS ele é mais bonzinho, né? Ele tem medo de tomar porrada do cliente. E aí agora a gente está mudando o modelo de novo para trazer um account manager para fechar efetivamente o upsell. Então, o CS como uma meta de levantada de mão, de upsell, cross-sell ficou em cima do BDR, obviamente trabalhando em conjunto, a venda do account manager e o CS ganha um comissionamento em cima dessas levantadas de mão e da venda realizada, mas, cara, é muito o que você falou, assim, é uma evolução que uma hora você percebe que o CS não toca 100% da venda, loucura isso. E não tinha. E até hoje, acho que não tem muito certo e errado, né? Eu conheço vários líderes de CS que ele fala: ó, o meu CS, ele vende, faz a parte de expansão, retenção, engajamento, faz toda a parte do processo mesmo, né? Mas toda vez que eu tentei ir por esse caminho, aconteceu o que você falou, assim, porque como ele tá ali geralmente, qual era outro problema que acontecia bastante, né? O cliente, eu tô indo lá no cliente falar de uma demanda de venda. Aí o Matheus vai lá e fala, não, mas você tem que resolver esse problema aqui, ó, que deu um problema no meu produto, enquanto você não resolveu, eu não vendo. Então a gente fala, não, ó, são coisas separadas. Eu vim aqui para falar de venda, de negócio, de oportunidade. E o CS está tratando esse ponto contigo aqui de que deu algum problema, já está cobrando lá o pessoal do care, do suporte. Então a gente entendeu que separar isso ajudava a encurtar o ciclo de venda também, porque eu desassociava problema com solução, né? Porra, é aquele negócio clássico, né? Uma vez que você resolveu o problema do cliente, se ele não entender ou você ajudar ele a entender que ele tem um novo cliente, um problema para ser resolvido, o cara meio que te esquece e fica lá, né? Então você tem que ajudar ele a achar outros problemas que ele tem lá dentro que você possa resolver com a tua solução. Então, acho que separar para nós deu certo nisso, mas o nosso CS tem muito olhar de levantar oportunidade e transformar problema em oportunidade, porque ele também é medido por isso. Animal. É legal, é uma boa discussão, né? Porque quando você sai do zero, o CS parece o melhor vendedor do mundo. Até onde você perceber que você está deixando dinheiro na mesa. E essa questão tem muito que você falou, o cliente confunde as coisas, né? Não, eu quero falar de oportunidade, não quero falar do problema que está acontecendo. E aí, às vezes, o CS ele está sem confiança porque ele está devendo alguma coisa para o cliente, aí ele não consegue ir lá e dar uma martelada para fechar a oportunidade que não tem nada a ver. E aí, puta, fica aquele Claro que a gente, né, como líder, jamais adoraria que o CS vendesse 100% fosse um puta vendedor. Ninguém quer ficar pagando comissão para CS, mais a account manager, mais ter uma estrutura, mas não tem muito o que fazer, né? É bem louco. O pedágio, tem que pagar o pedágio. Recomendo para as empresas que estão começando agora a ter novos produtos a botar o CS para vender até isso bater no teto. Talvez seja um bom caminho. Não precisa começar com o account manager no primeiro momento, mas talvez seja uma trajetória inevitável, né? E a ideia do BDR também é bem boa, assim, na base, tá? Também já usei e funcionou, tá? Funciona. Porque o CS ele vai ficar falando só com aquela área que ele está falando. Não dá para achar que ele vai fazer uma cadência outbound, que ele vai ficar batendo nos outros decisores. Não vai. Eu achava que ia, mas hoje eu vejo que, pela quantidade de demanda que o BDR gera, eu falo, cara, o CS está gerando um terço disso, em termos de volume. Né? Concordo. Boa. Mas, porra, animal, Fábio. Muito bacana o bate-papo aí. Não sei se você tem também alguma consideração final aí para a galera, mas queria te agradecer demais aí. Porra, muito legal te acompanhar aí, tua bagagem. Acho que a gente tem uma visão bem parecida de vários temas aí, então sempre troca ideia e espero que a gente possa trocar ideia mais vezes aí também.
Claro, não, pô, maravilha. Estou super à disposição aí também. Quem precisar aí me acionar, LinkedIn, geralmente é onde eu atuo mais também. E, pô, estou sempre à disposição aí. Eu faço bench com muita empresa também, porque cada um vai tendo uma experiência e vai trocando, né? E a mesma coisa aqui do meu lado, as portas sempre estão abertas assim para todo tipo de bench, troca de experiência. E, pô, obrigado novamente pelo convite. Nos vemos em breve aí também nos eventos e trocas aí em São Paulo e no mercado, Matheus. É isso aí. Valeu, Fábio. Até Valeu, mais. velho. Até mais, viu? Tchau, tchau.